10h59. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta, o músico pernambucano Fernando Caneca se apresenta a partir das 8h30 da noite no Poço das Artes, localizado no bairro do Poço da Panela. Durante o show, o cantor apresenta versões instrumentais de clássicos que vão de Michael Jackson a Pixinguinha. Ingressos à venda na hora e local do evento. Entre os dias 15 e 19 de outubro, rola a quinta edição do Festival no Ar Coquetel Molotov, etapa Belo Jardim. O evento acontece em diversos espaços da cidade e a programação conta com oficinas, mostras de filme e shows de nomes como Ciel Santos, Jéssica Caetano e Academia da Berlinda. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e da Universitária Paulo Freire, 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva, ao vivo. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio no Recife, em nossa página facebook.com/programa Fora da Curva. O primeiro dia do professor comemorado no governo Bolsonaro não é nada animador para a classe e nem para a educação do país, que assiste desde janeiro uma série de cortes na área e desvalorização do ensino público, com cortes no repasse de recursos para pesquisa e nenhum projeto que prevê mais investimentos para a melhoria das instituições públicas, que sofrem cortes financeiros e muita perseguição. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, segue dando declarações que desvalorizam o trabalho dos professores e denigrem a imagem dos estudantes e das universidades públicas. Diante desse cenário, o Fora da Curva pergunta: por que o governo Bolsonaro trata o professor como inimigo? Para responder essa questão, estamos recebendo a professora do Centro de Educação da UFPE e coordenadora do Fórum Estadual da Educação, Márcia Ângela. Bom dia, Bom Márcia. dia, é um Seja prazer bem-vinda. imenso de estar novamente aqui no programa e desempenhar um papel extremamente importante, que é o espaço da crítica, da reflexão. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com os companheiros presentes aqui. Obrigada. Também contamos com a presença da secretária de Assuntos Educacionais do SINTEP, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Pernambuco, Séfora Freitas. Olá, Séfora, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui debatendo sobre educação pública. E também contamos com a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Jaboatão dos Guararapes, Simproja, o Ronildo Oliveira. Olá, Ronildo, seja bem-vindo. É um prazer todo meu. Eu quero parabenizar a Fora da Curva por estar aqui presente nesse debate. E vamos ao debate, deve ser muito interessante. Bom, quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode mandar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, a gente tem visto algumas decisões do governo Bolsonaro sobre a educação e talvez a que tenha gerado mais polêmica, quer dizer, até difícil elencar isso, mas enfim, o que gerou bastante polêmica é a implantação de escolas cívico-militares, né, nos estados brasileiros. E os municípios, eles têm que dizer se vão aderir ou não, né, os estados. Então,
começar com você, Ronildo. Como é que você analisa isso, já que Jaboatão, inclusive, já aderiu a isso, né? Exato. O Jaboatão fez a adesão a esse projeto, esse programa que o governo federal está colocando, cívico-militar, e que nós apresentamos uma nota de repúdio e um equívoco do governo municipal em ter feito a adesão. Para você perceber, o estado de Pernambuco não fez a adesão e nenhum outro município até agora o fez. Só Jaboatão. Tem um indicativo que Olinda iria fazer, mas nós não sabemos bem. E nós queremos dizer que o objetivo maior que se coloca do programa de cívico-militar seria exatamente a questão que se coloca de que se vai transformar, fazer com que os estudantes tenham mais disciplina. Sim. Parece que o único objetivo que se tem da educação é a questão disciplinar. E nós compreendemos que não é por esse caminho. Né? E aí ele coloca, para que cada governo possa fazer essa adesão, ele coloca que cada escola irá receber R$1 milhão para poder aderir. E o que a gente percebe que pelo programa é que esse R$1 milhão, sim, ele vai ser direcionado muito deles para o pagamento daqueles militares que irão incorporar as escolas. Ou seja, aquele trabalhador em educação que está lá no seu dia a dia, ele não vai receber esse recurso para sua valorização. Mas aqueles militares que irão fazer parte deste programa, né, irão receber muita parte desses investimentos. E nós compreendemos que a gente percebe que muitas escolas hoje que estão dando, que têm resultados, não precisa dessa disciplina que eles se colocam toda. A gente precisa compreender o que é disciplina. Sim. Qual a compreensão que ele tem exclusivamente de disciplina? Não, então, a disciplina militar, ele é interessante para quem quer seguir a carreira militar. Sim. É bom ter uma compreensão que nós não somos contra as escolas militares, claro, para aqueles que queiram seguir a carreira militar. Sim. Mas para uma escola, né, é fundamental você colocar essa disciplina, e a gente percebe que já foi implementado isso em Goiás, próprio lá no Distrito Federal, que temos estatística que, pela forma que eles estão colocando, muitos dos estudantes estão saindo dessas escolas. Existe uma pesquisa que simplesmente os estudantes negros estão deixando esse tipo de escola por causa da pressão que estão estabelecidos nesse tipo de escola. Então, a gente compreende que foi um equívoco do governo. Primeiro, a própria legislação coloca que tem que passar por um debate, né, popular sobre isso. E o governo não fez nenhum debate, não discutiu com o Conselho Municipal de Educação, não discutiu com o Simproja, nem discutiu com a Associação de Pais e os próprios estudantes. Então, simplesmente fez uma adesão por o que a gente percebe muito mais olhando a questão econômica de R$1 milhão. Seria muito mais interessante que o governo, ao invés de aderir, pudesse fazer, já que ele tem uma adesão, são muito próximos ao governo Bolsonaro, pudesse fazer um coro para que pudesse melhorar o Fundeb, para que pudesse fazer mais investimentos na educação. Ou seja, reforçar toda aquela política que já existe, que foi construída junto com a sociedade, né? E existe outro detalhe que se coloca. Não, as escolas militares, eles dão bons resultados. Isso dão. Se você pegar o investimento, um custo aluno de uma escola regular, dita regular, para a escola militar, a escola militar ele custa 3 vezes mais do que uma escola simplesmente pública que não tem esse investimento. O que a gente propõe? Se a escola militar, que é considerada de excelência, de acordo com a visão do governo, se ele tem um recurso, investimento de 3 vezes, por que não faz também esse investimento nas escolas públicas 3 vezes? O que a gente percebe é que elas são consideradas de excelência não pela disciplina. Certo. Eles são de excelência pelo investimento
financeiro que é feito nessas escolas, onde se tem todos uma boa qualificação, uma valorização de todos os trabalhadores que estão lá. Existem condições de biblioteca, de até questão de piscina na área de esportes e tudo mais. Então, se você dá todas essas condições, vocês conseguem fazer com que exista uma melhoria. Não é simplesmente colocando ali um militar numa escola que vai fazer com que essa escola seja de excelência. Séfora, como é que você vê essa questão? Que outros, você gostaria de acrescentar aqui outras informações? Sim, um fator assim muito importante de ser visto é que os militares eles não têm formação pedagógica, não é? Então, quem entende de educação dentro da escola, quem tem que estar na escola trabalhando com educação são as pessoas que são formadas, que são preparadas para isso. O militar, ele é bem-vindo, ele é bem visto na escola, como o Ronildo falou, que é direcionada para a educação, né, as militares que já existem, mas dentro da escola pública, né, a violência que tem dentro da escola pública ela é resultado da violência da sociedade. Então, o militar ele pode fazer o trabalho dele muito bem, a gente valoriza o militar, mas na segurança, no entorno, né, o controle de entrada e saída da escola, se ela está em região de vulnerabilidade, mas a parte pedagógica, quem tem que cuidar são os trabalhadores em educação que são preparados para isso. Eu também acho que a violência, ela não, dentro da escola, ela não pode ser tratada com mais violência, com repressão, né? O que é que aquele militar vai fazer a um aluno que esteja fugindo à regra, né, do que eles acham que deve ser? Então, a gente tem que trabalhar a construção coletiva do conhecimento e da formação do cidadão e da cidadã. Pois é, essa questão é muito importante que você coloca, Márcia. E aí eu queria passar para a Márcia. Como é que você pode explicar alguém que diga assim, não, mas eu sou a favor mesmo da institucionalização da educação pública com a educação militar, porque tem que botar mesmo disciplina para esses jovens que são, né, que não respeitam, que não obedecem e tudo mais. Como explicar para essas pessoas, né, essa questão da repressão, né, que não é exatamente esse, talvez não seja o caminho mais produtivo e de crescimento do aluno, né? Eu acho que essa questão que está posta aí em relação às escolas cívico-militares, essa ideia dessa disciplina rígida que seria então importante para poder formar o cidadão, isso tudo faz parte de uma concepção de sociedade, que é uma sociedade organizada, em que os seus cidadãos sejam todos bem disciplinados, sejam dóceis, não questionem nada. Então, isso tudo está dentro dessa proposta. Então, é uma proposta que ela é contrária àquela ideia de uma cidadania plena, ela é contrária à ideia de um saber crítico, de que a escola ela é um espaço em que se desconstrói os estereótipos, as discriminações. Então, é outro projeto, não é? Então, eu entendo que essa discussão que passa, por exemplo, nesse caso concreto de querer ampliar algo que seria restrito a um determinado segmento da sociedade. Então, por exemplo, os militares, eles têm direito a ter uma escola de militares, se assim o quiserem. Mas não isso ser imposto como a educação, no sentido de que isso que os brasileiros e brasileiras vão ter que ter seus filhos nesse tipo de escola. Então, acho que não, que faz parte desse projeto, um projeto que ele vai de encontro a um projeto de sociedade que contemple a todos, que respeite a dignidade do ser humano. Então, uma escola que esteja dentro do que a nossa Constituição prevê, da liberdade de pensamento. Então, tudo isso faz parte. Então, nós estamos hoje vivendo, no meu entendimento, esse embate entre dois projetos de sociedade, dois projetos de formação humana, dois projetos de educação. Né? Então, acho que é isso que está em pauta hoje na sociedade e, portanto, a escola pública, seja no nível básico ou na educação superior, ela está sendo vítima, então, desses ataques exatamente por ser o espaço em que há uma reflexão crítica importante no sentido de dizer, aqui veio tais projetos e que sociedade é essa e qual o resultado disso tudo em termos da formação do próprio homem, da própria mulher, nesse sentido, né? Sem falar também no viés da privatização, porque não deixa de ser também um caminho privatista.
porque a escola cívico-militar ela é excludente. A gente, nas reuniões da CNTE, a gente tem discutido, inclusive com pessoas que são de Goiás, do Distrito Federal, onde tem a experiência, e eles dizem que lá eles cobram taxas altíssimas para fardamento. Então, aquele pai, aquela mãe que não consegue, né, acompanhar o pagamento dessas taxas, eles também tendem a retirar seus filhos da escola. Então, é uma forma também excludente e seletiva, porque nem todos, eles escolhem as escolas melhores, as que já têm as melhores estruturas, escolhem os melhores estudantes, né? Então, ela é uma escola que exclui e que segrega. Né? E é um viés também da privatização, que é uma característica marcante do atual governo, que é se desresponsabilizar pela educação pública e entregar à iniciativa privada. Então, os militares que vão estar nas escolas, eles não vão cuidar apenas da disciplina, eles também vão interferir na supervisão pedagógica, né, que é grave, e também vão cuidar da parte financeira. Então, é a escola sendo também privatizada por este caminho. E uma questão, Céfala, tanto a parte administrativa e financeira que você está colocando, existe um dado no governo do Amazonas, que existe já este programa lá, que os professores e professoras estão passando por assédio moral. Porque um militar, ele não foi treinado, ele não foi educado para poder ser contrariado. Ele foi, a sua hierarquia que existe no militar, ele determina e você executa. Então, aquele professor e aquela professora lá no Amazonas que vão de encontro àqueles militares, eles estão sendo assediados. Tem casos já no próprio Ministério Público do Amazonas de denúncias disso, a professores e professoras pedindo remoção dessas escolas por não aguentar o assédio moral desses militares. Há casos mesmo de militares enquadrar, 2 ou 3 militares, enquadrar determinado professor e assediá-lo, naquele sentido, por ele não ter cumprido uma determinada ordem estabelecida por eles. Para você ter uma ideia, eles dizem que o professor é obrigado a usar jaleco, né? Uma professora não pode usar um colar um pouco maior, um extravagante, tem que manter o cabelo preso. Então, nos modelos que já foram adotados, nas experiências que a gente conhece, não é? Até o próprio professor e a professora, eles são fiscalizados, né? São eles têm a sua liberdade até de vestimenta e de ação restringida. Imagine os estudantes, né, que tem que ter o mesmo corte de cabelo, a menina tem que estar com o cabelo preso. Então, são uma série de coisas que limitam e que excluem. Eu fico vendo o empoderamento das mulheres e dos homens negros. Antigamente você tinha que ter um cabelo, né? O cabelo solto do negro, aquela questão. Nós hoje conseguimos fazer com que tornasse belo o que não era belo. E pense hoje nesse tipo de restrição, eu não poderei ter meu black, porque eu terei que botar ele de acordo com aquele estabelecido no padrão daquele estabelecido pelaquela sociedade. Então, muitas das coisas que hoje nós conseguimos vencer, nós que somos negros conseguimos vencer, poderemos ter um retrocesso em tudo isso. Então, é uma questão que tem que ser também muito vista por esse campo. É uma questão ideológica, de uma forma muito sutil, que está sendo estabelecido com esse programa. Aliás, a questão ideológica é o que está sendo bastante trazido à tona, né? Inclusive, a professora Márcia colocou aí que são 2 projetos completamente antagônicos. Na última segunda-feira, dia 14, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte aprovou a portas fechadas e sem participação da população o projeto Escola Sem Partido, apresentado em 2017. Há um artigo específico para determinar o que um professor pode ou não pode fazer dentro da sala de aula, sob a justificativa de combate a uma possível doutrinação ideológica. Então, com isso, como é que vocês avaliam esse projeto Escola Sem Partido? A gente pode dizer que a censura está voltando e agora de forma institucionalizada? É possível, é possível. Agora, eu entendo assim que
tanto que os colegas aqui já levantaram, já falaram a respeito da escola, desse sentido da disciplina na escola cívico-militar e essa imposição de valores, que também você está se referindo. E a escola, né, sem mordaça. Aliás, eu digo é com mordaça. Escola sem partido, mas é a escola com mordaça. Então, isso tudo está dentro de um quadro maior, né? O que eu queria chamar a atenção é de que nós estamos, no momento atual, estamos vivendo o que alguns autores chamam que é a terceira fase do neoliberalismo no Brasil. Entendeu? Então, ele chegou com muita força. Ele chegou no sentido, não é, de ter um desmonte do Estado, das responsabilidades do próprio Estado com relação aos direitos sociais, em todas as esferas. Então, tudo isso tem um impacto forte e começa a se apresentar de forma muito, muito particulares. Então, uma delas, e talvez, no meu ponto de vista, assim, uma das mais agressivas, é tentar fazer com que se internalize valores que são valores antidemocráticos. Então, para mim, esse é que é o grande o perigo que existe nesse momento que nós estamos vivenciando. À medida que você tem um desmonte dos direitos sociais, por exemplo, direitos trabalhistas, você tem uma reforma trabalhista que retira direitos, uma reforma da Previdência que tira proteção social daqueles vulneráveis. Então, aí você também tem reformas educacionais e com a rapidez imensa. Então, praticamente, no atual governo, nós tivemos desmonte de coisas que nós nem imaginávamos que isso poderia acontecer. No caso da educação superior, a gente teve o quê? Corte de recursos nas federais, numa tentativa de sufocar uma instituição para impedir, inclusive, que se tenha o debate crítico. Porque no momento que você não tem uma formação científica adequada, é muito difícil. Você fica no plano, né, que talvez seja essa uma das características muito complicadas dessa fase, é propiciar toda uma visão que é uma visão mesmo de combate à ciência. Então, na hora que alguém diz que a Terra é plana, como dialogar com essa pessoa? Não é? Porque já está tão convicta, então não é a ciência que vai valer, mas sim os seus preconceitos, então as suas posições, já que não dialoga para poder encontrar outro sentido naquelas diversas expressões da sociedade. Então, isso para mim é algo assim muito complicado. E no plano ideológico, a ideia é do pensamento único. Então, o desrespeito à diversidade. Então, o que eu entendo que é minha verdade, então quero colocar essa verdade acima de tudo e para todos. Não é? Então, isso é o que está se passando hoje. Então, a escola sem partido, não. Essa escola que estão querendo é uma escola de um partido único. Não é? Então, nós combatemos isso. Nós combatemos, porque a educação tem partido, sim. A educação tem partido no sentido de respeitar a diversidade, de valorizar a pessoa humana. Esse sim. Então, é a escola que a gente tem que defendê-la hoje. Eu entendo que nós estamos sob ataque, a educação pública, a escola pública, e nesse movimento que ele está ligado a essa questão mais ampla, econômica, como está se dando, geopolítica. Então, tudo isso, quando você, Cefra, coloca a questão da privatização, então, isso não é somente a privatização da escola, esse sentido de privatização, é muito mais amplo, né? Esse movimento que está muito ligado ao rentismo. Então, você tem uma expansão da educação superior imensa, e você tem aí a Bolsa de Valores se colocando como algo que fica no horizonte daqueles investidores para a educação. Então, na hora que a educação como um todo ela passa a entrar na esfera de negócios, então você vai ter resultados os mais incríveis possíveis. E vai tomando formas tupiniquins de atender esse projeto, né? E na prática, na vivência de quem está na escola, esse projeto Escola Sem Partido favorece essa vigilância, né? Sim. Favorece esse ambiente de perseguição. Você pode filmar o professor, né? Então favorece essa vigilância, todos contra todos, né? Na verdade, eles tentam desqualificar a educação pública, não é? Porque quando se manda fiscalizar o professor e a professora, e qualquer um pode dizer o que é que o professor tem que fazer, é como se o professor não tivesse competência para fazer o trabalho que se propõe. Quando, na verdade, o que a gente precisa, e as bandeiras de lutas nossas, são a valorização profissional. A gente precisa de salários, a gente precisa do piso sendo valorizado, a gente precisa de condições de trabalho,
trabalho e de formação continuada. Então, se a gente tiver as condições, a educação pública ela é boa. Agora, ela é também universal para ser ampliada, para atender a todos. Mas a gente percebe que a proposta do governo é desqualificar a educação, né, precarizar, para que seja entregue à iniciativa privada. A privatização, a mercantilização da educação é diferente das estatais. Ninguém vai chegar e vender uma escola pública. Uhum. Ela vai sendo conduzida, manipulada por empresas, como já tem, né? Que mesmo em Pernambuco tem empresas que vêm e dão curso de formação, vendem aquele que a gente chama daqueles enlatados. Então, tudo isso vai influenciando o que é ensinado na educação básica, na escola pública, para direcionar para o mercado, né? Formando mão de obra barata. Então, as estratégias que estão sendo usadas para a educação é como que o aluno da escola pública ele não pudesse ir para uma universidade, que o ensino médio bastasse, né, valorizando só português e matemática, em detrimento das disciplinas que levam à reflexão, ao pensamento, como a Márcia falou agora, para que forme mão de obra barata para servir ao mercado. E é isso que a gente é contra. A gente quer formar um cidadão crítico, né, propositivo, que possa ter a liberdade de transformar a própria realidade e que vá em frente e que seja um verdadeiro cidadão e cidadã, não é? Uhum. Então, a gente faz sérias críticas a esses, como as outras medidas que ele vem tomando também, como o voucher para creche, não é? Tem várias formas que eles estão usando para privatizar a educação pública e para que o aluno não tenha as condições de competir com os demais estudantes das escolas privadas para chegar a uma universidade e mudar o rumo da sua vida. Uhum. Ronildo, essa questão do BNCC, né, a Base Nacional como Curricular, né? Teve a reforma do ensino médio que tirou essas disciplinas aí que a Cefra estava falando, né? Quer dizer, essas disciplinas que fazem pensar, que a gente vem discutindo aqui, sociologia, são filosofia, colocadas, né, em segundo plano. São colocadas em segundo plano. Então, como é que você analisa isso e como é que já está chegando isso na educação? Olha, a gente percebe, a gente tem que compreender qual é a visão do governo Bolsonaro. Compreendendo o governo Bolsonaro, a gente vai compreender todas as suas ações. Primeiro, era um governo de extrema-direita, né? É bom dizer que é um governo de extrema-direita, e todo governo de extrema-direita, ele não consegue ter o contraditório. Eu determino e você executa. Ele não consegue dialogar com o diferente. Então, onde é que eu poderei ter essa questão mais do diferente? Onde vai poder me dar condições de pensar, de ter uma reflexão mais crítica da sociedade? Exatamente as disciplinas, aqueles conteúdos humanos. Uhum. Né? Filosofia, a sociologia, a história contada da forma daquele que estava construído, não simplesmente daquele dominante. Então, essas disciplinas que fazem qualquer pessoa, qualquer estudante pensar, exatamente está sendo atacado pelo governo Bolsonaro. É essa a concepção que ele tem. E a gente compreende, veja bem, o governo Bolsonaro, nem com os jornalistas, ele consegue ter um diálogo. Porque tem que ser da maneira que ele pensa. É um pensamento, como colocou a professora Márcia Ângela, é um pensamento único. Não é uma escola sem partido. É com partido, agora, um pensamento unificado dessa extrema-direita. Então, toda a reforma que está sendo feita é neste sentido. É fazendo com que não se tenha condições de ter um pensamento plural. Tem que ter esse pensamento único. E a gente compreende a maior riqueza que um país tem não são as questões do minério, não é a parte energética. A maior riqueza que um país tem é as mentes humanas. A mente é a maior riqueza que um país pode ter. E exatamente é neste ponto que ele quer fazer com que se faça um investimento para reduzir aqueles que possam pensar e fazer exatamente executar aquilo que eles determinam. Por isso que as disciplinas de ciências, matemáticas, que eu sou da física, mas não é simplesmente essas disciplinas. Tem um outro lado, a questão humana. Não adianta eu simplesmente fazer com que uma pessoa compreenda
a parte exata se ele não tem a compreensão humana. Porque eu poderei construir as bombas atômicas da vida e não poderei transformar aquilo que pode ser melhor para uma sociedade. Márcia, você ia complementar? Com relação à Base Nacional Comum Curricular, não é? Eu também tenho uma crítica em relação à BNCC, não é? Primeiro que eu acho que teve uma ruptura dentro da concepção de educação básica. Na hora que o Ministério da Educação e também o Conselho Nacional de Educação ele aceitou essa divisão, que houve uma ruptura na educação básica, colocando uma base de educação infantil e ensino fundamental e outra base para o ensino médio. Então, nós tínhamos o quê? Anteriormente, a gente tinha a educação básica como um todo, orgânico, articulado, e que foi fruto de muita luta na sociedade brasileira. E aí teve essa divisão, né? Então, são duas bases, apesar da retórica do governo colocar que é uma base única, mas são duas bases. Tanto que do ensino médio foi fruto, não é, de uma medida provisória. Então, a reforma no governo Temer. Então, veio, né, a medida provisória e daí a reforma do ensino médio, que aí é que os colegas aqui também já mencionaram como é o escopo dessa reforma, que atinge profundamente o campo, inclusive o campo de trabalho dos professores. E a questão, talvez para mim, ela é a mais importante, é a padronização, a homogeneização, que quebra, inclusive, a autonomia dos professores. Porque na hora que eu tenho uma base curricular, que ela define conteúdos, ela dá elementos para que o professor ele fica sabendo assim, tudo que vai ser ministrado numa aula. Isso é impossível no nosso campo. Não é dessa forma que as coisas acontecem em sala de aula, seja na educação básica, seja na educação superior. Sem considerar as diferenças regionais. Exatamente, porque deixando, quer dizer, ele deixa em aberto para que, no caso, os estados e municípios também possam colocar algo adequado de acordo com a sua realidade. Mas fica um espaço muito restrito para isso. Na hora que você tem uma definição já de todos os conteúdos, as habilidades, as competências, tudo definido, onde é que vai parar a autonomia dos professores? Não é? E assim, é uma padronização curricular que só favorece o quê? A indústria das editoras, só favorece também toda a parafernália. O grande capital, né? A parafernália tecnológica, da privatização. As consultorias, tudo isso. Então, isso toma uma dimensão imensa. Inclusive, eu gosto de dizer que essa BNCC, ela é a chave para a gestão, ela é a chave para a avaliação, ela é a chave para a formação dos professores, ela é a chave para currículo. Ela impacta tudo isso. E veja, ela já tinha sido, tinha o início da base, se dá lá em 2015. 2013, já tinha grupos organizados fora do Estado, já discutindo, pensando nessa base. Agora, só tomou essa forma, digamos assim, essa forma restrita a partir do governo Temer. É quando tem esse corte entre a educação infantil e o ensino fundamental e educação média. E só fez agora o quê? Um estreitamento cada vez maior, especialmente agora. E uma das principais críticas que a gente faz é justamente porque ela foi... A gente vai poder aprofundar só um minutinho. O Fora da Curva vai para um rápido intervalo e já volta para discutir por que o governo Bolsonaro trata o professor como inimigo. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta, o Movimento Inventário da Várzea, realiza sua primeira ação, uma roda de diálogo sobre o bairro na Escola Municipal de Arte João Pernambuco. A partir das 3 da tarde, o evento pretende promover uma troca de saberes e experiências sobre a Várzea, enquanto território político, cultural e afetivo. A roda de diálogo é aberta ao público. Entre os dias 15 e 19 de outubro, rola a 5ª edição do Festival no Ar Coquetel Molotov, etapa Belo Jardim. O evento acontece em diversos espaços da cidade e a programação conta com oficinas, mostras de filme e shows de nomes como Ciel Santos, Jéssica Caetano e Academia da Berlinda. A entrada é franca. Universitária FM, Agenda Cultural. Brasil Instrumental.
Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira, dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Alô pessoal da Rádio Universitária 99.9 FM, aqui é o Felipe Cato e queria convidar todo mundo para o meu show O Nascimento de Vênus, dia 20 de outubro, às 18 horas no Estelita. Espero cada um de vocês lá. Beijos. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva de hoje está de volta e nós estamos perguntando por que o governo Bolsonaro trata o professor como inimigo? Para fazer essa análise, recebemos a professora do Centro de Educação da UFPE e coordenadora do Fórum Estadual da Educação, Márcia Ângela, também a secretária de Assuntos Educacionais do Sintep, Séfora Freitas, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Jaboatão dos Guararapes, Simproja, Ronildo Oliveira. Séfora, a gente estava falando dessa questão aí, então, do desmonte, então, dessa base nacional curricular. Como é que você vê isso? Eu quero dizer que uma das maiores críticas que nós, que somos da educação básica, fazemos é que a BNCC ela não foi dialogada, ela não foi construída com a participação da nossa representação. Então, é uma política que vem de fora para dentro das escolas. Então, eles querem que a gente coloque em prática algo que a gente não construiu e que a gente não concorda. Então, mas também quero dizer para quem nos escuta que nós temos a saída, que é o projeto político-pedagógico. Eles apresentam a base nacional como um curricular, como uma cartilha, mas ela não é uma cartilha, ela é um documento norteador. Então, através do projeto político-pedagógico que cada escola constrói e deve construir de forma democrática, com a participação de todos os segmentos, principalmente com a participação dos estudantes, das famílias e de todos os trabalhadores em educação, a gente tem um leque de possibilidades para ultrapassar esses limites dessa BNCC. Uhum. Então, eu sempre digo que há a luz, né, no fim do túnel, para que a gente ultrapasse esses limites. Então, dentro do projeto político-pedagógico pode ser colocadas as questões como a diversidade, as questões de gênero, né, muitas questões que a base limita, mas que a gente pode ultrapassar esse limite. Uhum. Um artigo de Rafael Silva Fagundes, publicado na revista Fórum desta terça-feira, aponta o abismo social na educação brasileira. No nosso modelo de educação, ele diz o seguinte, que há algumas escolas que servem para formar as elites, outras formam funcionários e outras formam trabalhadores desamparados que vão para a informalidade e precisam matar um leão por dia para viver. O país chegou a enfrentar esse problema com a formação de centenas de milhares de técnicos, inclusive na área do petróleo e gás, nos últimos 10 anos. Mas depois do golpe de 2016, diz o autor, o golpe fabricou a crise na Petrobras e interrompeu toda aquela cadeia produtiva, né, que gerava empregos. Quer dizer, nós não temos hoje nenhuma formação técnica de qualidade e também nenhuma formação crítica. Né, Márcia, como é que a gente pode avaliar o que a gente avançou e o que agora começa a ser desmontado rapidamente, né? Um avanço com muito custo, né? Muita participação da sociedade. Eu acho o seguinte, que primeiro assim, a gente está numa sociedade extremamente desigual.
Vocês lembram-se que o ano passado saiu aquela pesquisa que mostra, não é, que 6 bilionários eles oferem de renda o que corresponde a 150 milhões de trabalhadores. A renda de 150 milhões de trabalhadores. Que uma mulher que ganhe um salário mínimo, ela vai levar 19 anos para receber o equivalente a que um desses bilionários recebe no mês. Então, é assim, uma desigualdade extrema que se reflete em tudo. Então, nós temos... É nesse quadro que vêm propostas de governo para minimizar, para reduzir essa desigualdade, e nós vínhamos caminhando nesse sentido. Né? Então, eu entendo que políticas de proteção social, que durante os governos de Dilma, o governo de Lula, então foram um foco importante, isso aí está sendo desmontado, numa velocidade incrível. Agora, nisso tudo, eu também penso que nós tivemos um avanço grande a partir de toda uma participação, né, dos grupos interessados na educação, e especialmente os educadores, que foram as conferências nacionais de educação. A conferência de 2010 e a conferência de 2014. A de 2010 é fruto dela o Plano Nacional de Educação. Sim. As propostas para o Plano Nacional de Educação nasceram aí. E isso aí é que hoje o Plano Nacional de Educação ele está estagnado. Por quê? Porque a questão financeira não está sendo garantida. Então, a política de financiamento ela tem sido cada vez mais enfraquecida, especialmente no governo atual. E pensem todos, não é que um dos argumentos que se tinha quando se colocou na CONAE e também no próprio Plano Nacional de Educação era que os recursos do pré-sal iriam, né, subsidiar a educação. Era esse o volume de recursos que se contava para se caminhar no sentido de uma educação de qualidade. Então, isso aí também está sendo cada vez mais objeto de cobiça de outros setores, e especialmente do exterior, e enfraquecendo o campo da educação. Né? Para mim, essa questão toda dessa ausência de políticas que fortaleçam o Plano Nacional de Educação, políticas que não ligam para que se defina um sistema nacional de educação, para que tenha digamos assim, um patamar de negociação entre os diversos centros federados, então que possa contribuir para a educação de qualidade, isso está sendo enfraquecido cada vez mais. E o esforço que todos nós temos que fazer é muito em cima daquela ideia da contradição. Está acontecendo tudo isso, mas temos força acumulada durante muito tempo, tivemos expressivos avanços e nós temos que dizer, olha, é por esse caminho que deve ser e não o caminho do obscurantismo e da ignorância. Como é que vocês veem a mídia corporativa na cobertura das questões da educação, inclusive do Dia do Professor? A gente sempre tem aquelas matérias, né, bem homenageando, pega a figura de um professor que contra tudo, contra todas as adversidades, ele consegue educar, consegue fazer com que o aluno tenha interesse na aula, enfim. Como é que vocês veem esse discurso do herói? Essa questão do professor é uma questão histórica. Desde quando foi criada a primeira escola no nosso país, o professor ele é considerado a família, até o ponto que é tia, né? Quando eu coloco que você é tia, que você é da minha família, então você não é um profissional. Você, já que você faz a educação por amor, né? Que tem até isso, por amor, você deixa de ser um profissional. Então é sempre visto o professor que ele pode fazer tudo, mas ninguém percebe a valorização que esse profissional tem que ter. Então a história da classe trabalhadora, principalmente do professor, ele sempre foi colocado neste patamar. Aquela dedicação, aquela doação, tudo isto. Mas em uma outra profissão, qualquer outra profissão não é vista dessa forma. Nenhuma profissão. Toda profissão é vista com a sua valorização em primeiro plano. Com o professor, essa valorização, quando a gente sempre discute, sempre quer colocar no segundo. Não, o professor, ele tem uma dedicação. E ele faz isto por amor. Não, ele é um profissional como qualquer um outro. Então, geralmente se coloca nessa... Que bom que seja por amor, mas não é tudo. Não é por amor. Exatamente. Você tem que fazer por amor. Tudo. Mas você tem que compreender que você é um profissional e você investe na sua capacitação, na sua formação. E nesse investimento, tudo isso significa, como colocou a professora Márcia,
é questão econômica financeira. Então, dessa forma, a gente percebe que tenta nos colocar em um patamar diferenciado que não seja exclusivamente de sermos um profissional da educação. Séfora? É um discurso que ajuda o objetivo do governo de se desresponsabilizar pela educação pública, para não dizer de colocar o fim à educação pública. Na verdade, o que a gente gosta dos elogios, a gente gosta das flores, dos aplausos, mas a gente quer respeito, né, profissional. Então, as nossas bandeiras de luta sempre são valorização profissional, condições de trabalho e formação. E que todos vejam a educação não como gasto, nem como despesa, mas sim como investimento, porque a educação é um direito constitucional, um direito social, né? Um direito de todos. Então, ela deve ser ampliada e valorizada. Márcia, sobre a questão do projeto Futurice, né, que agora foi lançado, agora não, já há uns 3 meses, foi lançado pelo governo, para que as universidades adiram a esse programa, né, e, vamos dizer assim, sob o argumento de uma certa modernização da gestão pública, né, melhoria da gestão. Como é que você vê as implicações? Inclusive, várias universidades, os conselhos universitários já se posicionaram contra, né, da UFPE também, a grande maioria. E quais são os riscos desse projeto para as universidades públicas? Veja, uma política, né, no campo da educação superior é muito uma política restritiva. Então, você veja que foram cortes violentos em relação à universidade. Eu tenho várias décadas como professora da universidade. Tenho 30 anos de exercício profissional no âmbito da universidade. Eu nunca vi a universidade apresentar tantos problemas quanto agora. Inclusive até chegando a funcionar sem ar-condicionado nas salas e correndo riscos laboratórios em termos das pesquisas dos profissionais, dos professores que ali atuam, professores e estudantes. Então, corte no CNPq, corte na CAPES, corte nas bolsas de mestrado e doutorado. Quer dizer, isso tem um impacto imenso em termos da produção científica no país e, consequentemente, na soberania do país. Então, é algo muito grave. Na hora que você tem essa diminuição, esse corte drástico dos recursos, você está impactando a pesquisa, que é um elemento fundamental para que motive o próprio desenvolvimento do país e jogando nas mãos de grupos privados. Né? Porque na hora que você não tem um financiamento adequado para a pesquisa, que é a pesquisa do interesse público, você vai o quê? Você vai atender o interesse puramente do setor privado. E o Futurice, nesse programa do governo federal, que é recente, então ele vem dentro dessa lógica, e atribuindo às universidades públicas e também aos institutos federais de educação a responsabilidade de captar recursos. E mais, esse programa ele pretende criar, então, a gestão da universidade, ela ficar sob a responsabilidade de organizações sociais, de OS. Essa ideia. E outra coisa também, ela própria em busca de recursos, captar recursos, chegando até o ponto, como é previsto no projeto, de utilizar o seu próprio ambiente para poder captar esses recursos. Então, lá na universidade, a gente, no debate, discutia. De repente, você tem uma sala, vai para a sala, empresa tal, e você vai receber recursos porque colocou o nome da sala. Os eixos do Futurice, eles pegam a questão da gestão, da governança e do empreendedorismo, que essa é uma tônica, né? Essa ideia, inclusive na educação básica também passa isso, essa ideia de que é o empreendedorismo, que seria, digamos, uma categoria-chave em termos da educação, você ser o empresário de si mesmo e, portanto, isso agrava ainda mais. Isso é que é uma ideologia. Pois é, isso é que é uma ideologia. Agrava muito mais porque quando você me pergunta assim, essa formação é para a elite e outra formação para as classes populares, então é isso, você é empreendedor de você próprio, você não tem mais que reclamar de nada. Depende da sua capacidade individual. Então, se você fracassa, se você não consegue nada, é responsabilidade sua. Mas você conseguindo desenvolver habilidades empreendedoras, você conseguirá sucesso. E começa a mostrar, inclusive, a mídia corporativa a localizar situações isoladas, como se aquilo fosse o geral. Um exemplo que todos devem seguir. E me parece assim, que essa influência da mídia ela é terrível, porque ela vai impactar a forma de ver da sociedade, não é? Protegendo esse tipo de coisa. Essa questão de criar rankings.
Então, tudo que é feito é no sentido do ranqueamento. Então, a universidade vai fazer tais projetos porque ela vai ser melhor do que outras. Aí, na escola básica também é a mesma coisa. Aí você tem o IDEB. Então, de repente, o IDEB na escola pública, que é um índice, ele passa a ocupar o lugar do projeto político-pedagógico. Antes, assim, qual é o projeto político-pedagógico da sua escola? Então, os professores, os estudantes, os funcionários, a comunidade, então, criando ali uma condição de ser melhor desenvolvida a educação, isso aí é totalmente negado pelo espírito que fica de tudo isso gira em torno do IDEB. Então, a minha escola apresentou IDEB mais alto e a sua. E tudo gira em torno de índices que são vinculados à avaliação, havendo uma distorção, inclusive, no processo avaliativo e jogando, né, tantos profissionais da educação para terem uma postura competitiva. Então, eu, professor, então eu vou ter que ter esses meus alunos tendo nota boa em português e matemática. Então, deixo de lado artes, música, incentivo isso. E tem mais, né? Ainda teve um agravante agora recente, né, do governo, que teve uma proposta, que essa proposta ela veio já ao apagar das luzes do governo Temer, que era uma proposta de formação de professores. Porque você tem a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. E no último mês de dezembro, eles apresentaram, o MEC apresentou uma proposta de formação, de uma base para a formação de professores. Uma coisa assim que eu considero um assinte, que é o seguinte: que a formação dos professores de nível superior, a formação inicial e continuada, deve ter como elemento norteador a Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. Veja que distorção, quer dizer, você tem na universidade pesquisa, você tem professores que estão ali formados para tal, e de repente o que vai nortear essa formação é a base que está sendo praticamente, digamos assim, de uma forma restrita na educação básica, passa a ser o elemento norteador da política de formação inicial e continuada. Então, para isso eu estou falando, porque a gente vê como tem os elos, tudo vão ligando. Não é uma coisa assim fortuita, não é algo. Você tem ali o Futurice, você tem a Base Nacional Comum Curricular nas escolas, você tem a base de formação de professores, você tem, então, um não cumprimento das metas do PNE, você tem uma negação do Sistema Nacional da Educação. Para mim, isso tudo está dentro, muito ligado a que estado é esse que está sendo visto no Brasil. Então, que forças são essas que estão tendo, expressando esse domínio em todos os setores da sociedade e pensando muito isso. Política pública diz respeito ao Estado. Política pública diz respeito aos diversos grupos que estão em disputa por algo, por interesse. Nós defendemos interesses comuns, nós defendemos o bem comum. Outros vão muito mais no sentido de eu quero saber do meu lucro. Eu quero saber de uma visão egoísta da sociedade. Eu lucrando, o resto... E nessa cadeia. Futuro se também prejudica o estudante da educação básica, porque quando empresas vão interferir na formação dos professores, eles vão querer investir no curso de licenciatura, por exemplo, para um professor que vai para a educação pública. Então, também tem a ver. E o próprio estudante que está dificultado de chegar à universidade pública. Então, esse programa da universidade também prejudica, mais uma vez, o estudante da educação básica pública. E a gente percebe muito bem, como colocou a professora Ângela, isso é a cadeia que se coloca desde a educação básica à universidade, é a privatização. É a venda desses pacotes. Porque perceba o seguinte, a partir do momento que eu vou criar as organizações sociais dentro das universidades para que possam se vender para as empresas, como colocou Séfora, pronto, a minha área que é de física, para fazer certos projetos nesse sentido, vai ser uma maravilha, porque são pesquisas de ponta que poderá ter empresas, outras para interessados. Um dos eixos é a inovação. É a inovação. Agora, se eu tenho uma pesquisa social que não tem o interesse lá daquela determinadas empresas, não vai ter nenhum recurso para ela. Ou seja, muitas dessas pesquisas que têm resultados muito bons para comunidades de uma forma da sociedade, não tendo esses investimentos, vai deixar de existir. Então, é a maneira de privatizar. E uma outra questão que o governo tem que entender, quem faz pesquisa sem as universidades públicas, está claro, todo mundo sabe disso. O que eles estão querendo é que as universidades públicas façam as pesquisas do interesse do mercado, ou seja, a visão é o lucro.
todas as outras questões vão ser de encontro. Na educação básica foi criado o IDEB, as escolas hoje tornou-se quase um cursinho de português e de matemática. Porque você só prepara para você fazer os alunos saírem bem em português e matemática para que a nota lá do IDEB cresça. Aí vai ter o ranking, minha escola é boa. Mas em quê? Em português e matemática. Ou seja, os outros conhecimentos, onde é que fica? Não tem esse investimento. Então, é uma maneira da privatização que se tem, claro, com alguns pacotes. Eu estava vendo uma questão, teve um professor que foi fazer um curso agora de formação com o Google, uma empresa. E a empresa disse, olha, vocês não precisam mais preparar aula nenhuma. Vocês vão lá, na ferramenta já está tudo pronto. Você pega e bota lá. É essa concepção que eles têm. Não pensar, pronto. Tirando a autonomia do professor. Autonomia. E tentando até substituir o professor. Substituir. Né? Porque qualquer pessoa não pode ser também. Exatamente. O notório saber. O notório saber. Exatamente e educação isso. à distância também, né? Porque... Se eu tenho tudo pronto, qualquer pessoa pode repassar. Acabou. Eu não preciso. A relação que tem lá de um educador, de um professor com o estudante, ele deixa de existir, porque ele torna-se uma máquina só para repassar aqueles conteúdos. Paulo Freire, né, patrono da educação no Brasil, inclusive foi professor desta Universidade Federal de Pernambuco, e teve um trabalho importantíssimo, né, na alfabetização dos trabalhadores, enfim. Ele tem uma frase que diz assim: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Por que será que Paulo Freire tem a memória tão atacada atualmente? Como é que vocês podem situar o ouvinte sobre isso? Eu acho que Paulo Freire ele representa um pensamento poderoso, né, no sentido do respeito à liberdade do cidadão, a respeito da condição humana. Então, ele é humanista, essencialmente humanista. E essa ideia da educação de que um homem sozinho não se educa, que o homem se educa mediante o meio em que ele vive, então que todos têm que ter oportunidade para desenvolver toda essa visão dessa educação, mesmo de forma ampla. Então, o Paulo Freire, e exercer a crítica, né? Então, a autonomia, a crítica, a pedagogia da autonomia, a pedagogia, né? O livro principal dele, que foi o relacionado a mostrar, olha, você tem a opressão, então é preciso não combater essa opressão. Então, tudo isso impacta quem tem um pensamento conservador, que vai logo taxando de comunista. Coitado de Paulo Freire, nunca foi comunista, né? E de repente, ele é taxado como tal, e o ataque é feroz. Porque eu sempre observo o seguinte: quando você tem uma necessidade, esses setores dominantes, eles têm uma necessidade de atacar, eles procuram atacar aquilo que é o símbolo. Na hora que ele ataca, ele tem certeza que, a partir daí, os demais vão ser facilmente tragados dentro nesse sentido. E Paulo Freire significou exatamente isso. Ele é uma referência e mais, é uma referência mundial. Ele não é uma referência somente aqui no Brasil, é uma referência mundial. Mas ele tem ideias que são ideias poderosas e, portanto, perigosas para determinados setores da sociedade. Séfora? Paulo Freire, ele acreditava no ser humano, né? Então, ele acredita que cada um pode mudar o seu destino. E aí é por isso que ele também é atacado, porque o projeto atual não quer que as pessoas pensem, que critiquem, como a gente já falou, né? Que possam transformar. Mas Paulo Freire também dizia que a gente tem que ter esperança, não a esperança de ficar esperando, né? Ele ensinou para a gente que a gente tem que esperançar, que é se levantar e lutar. E a gente está no cotidiano nosso, na luta por educação pública de qualidade, democrática, laica, inclusiva. É esse o nosso desejo, e a gente está juntos, né, conversando, debatendo e sempre fazendo a mobilização e enfrentamento para que essa política ela não vingue, a gente possa ir adiante e amplie as oportunidades para todas as pessoas. É isso que a gente deseja e por isso que a gente segue
Paulo Freire, porque a gente também acredita no ser humano. E o ser humano não deve ser por privilégios, né? As pessoas têm que ter os seus direitos respeitados e reconhecidos, seja ela quem for e do jeito que ela for, né? É isso que a escola deve ser, um lugar de inclusão, de liberdade, de acolhimento, como Paulo Freire ensinou para a gente. A gente está finalizando o programa, então quem falou agora foi Séfora Freitas, diretora do Sintep, a quem a gente agradeço pela participação. Anteriormente, professora Márcia Ângela, professora do Centro de Educação da UFPE e coordenadora do Fórum Estadual de Educação. E uma falinha final para Ronildo Oliveira, presidente do Simproja. Eu só quero dizer que, como Paulo Freire bebeu do ar e da água lá de Jaboatão, que ele morou lá em Jaboatão, eu quero dizer que nós fizemos um texto dos professores, fomos criticados, dizendo que só tem Paulo Freire como educador. Nós queremos dizer que nós iremos em todas as nossas atividades colocar Paulo Freire, porque nesse momento Paulo Freire representa a resistência como todo. E ele como um pensador já pensando, vendo no futuro. Por isso que além da pedagogia do oprimido, ele pensou na pedagogia do amor, mas principalmente na pedagogia da esperança, na esperança de um mundo mais justo, fraterno, igualitário para todas e todos. Obrigada, Ronildo. A gente está finalizando e com uma notícia boa sobre o Centro de Formação Paulo Freire na Fazenda Normandia, em Caruaru. O desembargador Manuel Erati, do TRF5, decidiu pela suspensão da decisão do juiz da 24ª Vara Federal de Pernambuco de Caruaru, que determinava a desocupação do Centro Paulo Freire da área coletiva do assentamento Normandia, em Caruaru. Com a decisão, o Centro Paulo Freire segue resistindo e aguarda os recursos serem julgados pelo tribunal. Então, Paulo Freire presente. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Everly e Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Larissa Everly e Guilherme Falcão. Trabalhos técnicos de Chico Rocha. Acompanhe o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Tchau e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.